Faça este teste de 60 segundos agora. Seu coração podemos estar em risco. Você já sentiu falta de ar depois de subir apenas alguns degraus da escada? Ou percebeu que as pernas ficam pesadas e inchadas, mesmo quando você não fez nenhum esforço exagerado? Talvez até tenha achado que isso é apenas consequência da idade, algo inevitável. Mas eu preciso alertar você. Esses sinais podem ser um aviso silencioso de que o seu coração está em perigo. Eu sou o Dr. Ricardo Marinho, pesquisador e especialista em envelhecimento cardiovascular. Em minhas 2 décadas de experiência, já acompanhei milhares de pacientes com risco de infarto. Muitos deles sem imaginar que estavam vivendo com uma bomba relógio dentro do peito. Hoje, eu vou compartilhar um teste simples de apenas 60 segundos que pode revelar se o seu coração corre perigo sem que você saiba. E atenção, o grande vilão aqui não é apenas o colesterol alto ou a pressão elevada, como a maioria das pessoas acredita. Existe um conjunto de sinais silenciosos que costumam aparecer antes e que a maioria ignora até ser tarde demais. Fique comigo porque neste vídeo você vai entender como esse teste funciona. Vai conhecer os 3 maiores vilões que aumentam o risco de infarto e, principalmente, vai aprender como agir para se proteger. Centenas de pacientes meus já aplicaram esse mesmo teste e, graças a ele, conseguimos identificar o problema cedo e evitar complicações graves. Imagine, por exemplo, o seu Ernesto, um paciente meu de 68 anos. Ele sempre foi ativo, caminhava todos os dias, mas começou a sentir um cansaço estranho nas pernas. Parecia algo pequeno, mas quando aplicamos esse teste rápido, descobrimos que havia um problema sério escondido. O resultado? Conseguimos intervir a tempo e hoje ele vive com muito mais energia e sem medo. Eu já vou voltar ao caso do seu Ernesto mais adiante. Mas antes, você precisa conhecer os vilões que esse teste pode revelar. Primeiro vilão: a falta de fôlego súbita. Muita gente acredita que sentir falta de ar ao fazer esforço é apenas um sinal natural da idade. Afinal, quem não se sente mais cansado depois dos 60 anos? Mas a ciência mostra que esse pensamento é um erro perigoso. A falta de ar súbita pode ser um dos primeiros sinais de insuficiência cardíaca. Pense no coração como uma bomba d'água. Quando ela está nova, bombeia com força, enchendo todo o sistema de encanamento sem dificuldades. Mas com o tempo, essa bomba começa a perder potência. Ela ainda funciona, mas não consegue empurrar a água com a mesma pressão. Resultado: alguns canos recebem menos água e o sistema começa a falhar. Com o coração, é a mesma coisa. Quando ele perde eficiência, os músculos e órgãos não recebem oxigênio suficiente. É nesse momento que você sente o fôlego sumir mesmo em esforços pequenos, como subir escadas ou carregar sacolas leves. E esse é exatamente o tipo de situação que o teste de 60 segundos consegue revelar. Em minha prática clínica, vejo constantemente pacientes que achavam estar apenas fora de forma, quando na verdade o coração estava enviando sinais de socorro. E aqui está o detalhe assustador. Essa falta de fôlego muitas vezes aparece meses ou até anos antes de um infarto. Ignorar esse sintoma é como ouvir o alarme de incêndio e simplesmente desligar o som, acreditando que nada vai acontecer. Agora, se a falta de fôlego é um vilão silencioso, o próximo pode ser ainda mais traiçoeiro, porque muitos o confundem com fraqueza muscular comum da idade. Segundo vilão: a fraqueza nas pernas. Você já sentiu as pernas bambas ao tentar andar um quarteirão? Ou mesmo ao ficar em pé por alguns minutos? Muitas pessoas pensam que isso acontece porque estão ficando mais velhas, ou porque precisam fazer mais exercícios. E de fato, o envelhecimento natural causa alguma perda de força, mas a fraqueza repentina e desproporcional nas pernas pode ser um alerta sério de que o coração não está bombeando sangue de forma eficiente. A ciência tem mostrado algo fascinante. A força das pernas é um dos melhores preditores da saúde cardiovascular. Vou explicar de forma simples. O coração é como um motor que precisa enviar combustível, no caso oxigênio e nutrientes, para todo o corpo. Se as pernas, que são os maiores músculos que temos, não estão recebendo energia suficiente, isso significa que o motor pode estar falhando. Em outras palavras, a fraqueza nas pernas não é apenas uma questão de mobilidade, ela pode refletir diretamente a condição do seu coração. Muitos dos meus pacientes relatam que começaram a sentir dificuldade em tarefas simples, como levantar-se da cadeira ou carregar compras, e descobriram que o problema não estava apenas na musculatura, mas sim na circulação. É aí que o teste de 60 segundos
entra como um verdadeiro detector precoce. Ele expõe essa falha de forma clara, mostrando se o coração está conseguindo entregar energia suficiente para os músculos. Quando aplicamos esse teste, conseguimos diferenciar quem está apenas com músculos enfraquecidos pela idade e quem pode estar com o coração sobrecarregado. E se a fraqueza nas pernas já é preocupante, o próximo vilão é ainda mais perigoso, porque engana facilmente até os mais atentos. Terceiro vilão, o inchaço persistente. Você já percebeu seus tornozelos ou pés inchados no final do dia? Muitas pessoas pensam que isso é apenas retenção de líquidos ou um problema passageiro, mas o inchaço persistente pode ser um dos sinais mais claros de que o coração está sofrendo. Aqui vai uma explicação simples. Quando o coração pede força para bombear, o sangue começa a se acumular nas veias das pernas. Esse acúmulo aumenta a pressão nos vasos sanguíneos, empurrando o líquido para fora e causando um inchaço visível. Ou seja, aquele tornozelo inchado pode ser muito mais do que estética ou cansaço. Pode ser um sinal de insuficiência cardíaca em estágio inicial. O problema é que muitas pessoas tentam mascarar esse sintoma usando meias de compressão, elevando as pernas ou tomando diuréticos por conta própria. Mas nada disso resolve a causa real, se o coração continua sobrecarregado. Esse é exatamente o tipo de vilão que o teste de 60 segundos ajuda a identificar. Ele revela se o inchaço é apenas passageiro ou se há um risco cardíaco por trás. Em minha experiência, já vi pacientes que conviveram com inchaços por anos, acreditando ser algo simples, até que tiveram um episódio grave de infarto. O corpo já vinha gritando por ajuda, mas o sinal foi ignorado. E aqui está o mais importante. Cada um desses vilões, menos a falta de fôlego, a fraqueza nas pernas e o inchaço persistente, pode parecer inofensivo quando visto isoladamente. Mas quando aparecem juntos, formam uma armadilha silenciosa que leva milhares de pessoas todos os anos ao pronto-socorro sem aviso prévio. Agora que você já conhece os vilões, no próximo passo deste vídeo, eu vou mostrar como o teste de 60 segundos consegue revelar, de forma prática, se o seu coração está em risco. E mais, você vai descobrir quais sinais positivos indicam que sua circulação está em boa forma. Mas antes de revelar os aliados, quero que você reflita. Quantas vezes você já ignorou um desses sintomas, achando que era apenas a idade? Pense nisso, porque a resposta pode ser a diferença entre viver com segurança ou ser surpreendido por um problema cardíaco grave. Agora que você já conhece os vilões que silenciosamente aumentam o risco de infarto, é hora de falar dos aliados. Porque sim, existem sinais claros que mostram quando o coração ainda está forte e resiliente. São os heróis que esse teste de 60 segundos pode revelar. Primeiro herói: boa tolerância ao esforço. Quando você realiza o teste e consegue manter o movimento por 60 segundos, sem sentir falta de ar intensa, isso é um indicador de que seu coração está conseguindo entregar oxigênio com eficiência. Significa que a bomba cardíaca está forte, abastecendo os músculos sem falhar. É como um carro subindo uma ladeira. Se o motor está em boas condições, ele pode subir sem engasgar. O mesmo vale para o coração, quando você consegue sustentar o esforço. Mesmo que simples, isso mostra que o sistema está funcionando em sintonia. Essa boa tolerância ao esforço não é apenas uma questão de condicionamento físico. Ela representa a reserva cardiovascular. Pacientes que apresentam esse sinal têm muito menos risco de complicações cardíacas graves. E aqui está o detalhe que gosto sempre de reforçar. Não se trata de ser um atleta, mas sim de ter o coração funcionando dentro do esperado para sua idade. E se a tolerância ao esforço é o primeiro herói, o segundo é ainda mais direto na conexão entre músculos e coração. Segundo herói: resistência muscular preservada. O teste de 60 segundos não avalia apenas a respiração, mas também a capacidade das pernas de sustentar o corpo. Quando você consegue manter a força durante todo o tempo, isso mostra que a circulação está abastecendo bem os músculos. Em outras palavras, é um sinal de que o coração e a musculatura estão trabalhando em harmonia, e isso é muito mais poderoso do que parece. Estudos mostram que a resistência muscular, especialmente nas pernas, está diretamente ligada à longevidade. Pessoas que preservam a força nas pernas vivem mais e têm menor risco de infarto ou acidente vascular cerebral. Pense no corpo como uma construção. As pernas são os pilares. Se eles estão firmes,
a estrutura toda fica mais estável. Se eles estão frágeis, qualquer impacto pode derrubar tudo. A boa notícia é que esse pilar pode ser fortalecido, e o teste ajuda a identificar exatamente onde você está nesse processo. Mas existe ainda um terceiro herói, talvez o mais impressionante de todos, porque revela a capacidade de recuperação do coração em tempo real. Terceiro herói: recuperação rápida. Após realizar o teste, é fundamental observar quanto tempo o corpo leva para voltar ao ritmo normal. Pessoas que se recuperam em menos de 1 minuto mostram um coração eficiente, com boa elasticidade das artérias e controle adequado da circulação. Esse é um dos marcadores mais poderosos que temos na medicina preventiva. Pacientes com recuperação rápida têm muito menos risco de eventos cardíacos fatais. É como se o coração estivesse dizendo: eu aguentei o esforço e já estou pronto para o próximo desafio. Agora imagine o contrário. Alguém que demora vários minutos para recuperar o fôlego depois de um teste simples. Esse é um alerta vermelho de que há algo errado na reserva cardiovascular. E é exatamente por isso que o teste de 60 segundos é tão valioso. Ele mostra de forma clara se você está mais perto da saúde ou do risco. O mais importante que você precisa levar deste vídeo é que a saúde do seu coração não é um mistério. Com um teste simples de 60 segundos, é possível detectar sinais que muitas vezes passam despercebidos até mesmo em consultas rápidas. Você tem mais controle sobre o seu destino do que imagina. Ao aplicar esse teste, você pode identificar se está convivendo com vilões silenciosos ou se já tem heróis protegendo seu coração. E a partir disso, pode agir, seja buscando orientação médica, seja fortalecendo hábitos saudáveis que comprovadamente reduzem o risco de infarto. No próximo vídeo, eu vou ensinar os 3 exercícios que fortalecem o coração e melhoram a circulação, exatamente os que o seu Ernesto fez para acelerar seus resultados. São movimentos simples, que qualquer pessoa acima dos 60 pode realizar em casa, mas que trazem um impacto profundo na saúde cardiovascular. E agora eu quero ouvir você. Já sentiu falta de ar, fraqueza nas pernas ou inchaço persistente no dia a dia? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação e ainda não perceberam o risco que correm. Lembre-se, cada passo de cuidado que você dá hoje é um investimento em anos de vida saudável e independente. Aviso legal: este conteúdo é informativo e não substitui o conselho médico profissional. Sempre consulte seu médico antes de iniciar qualquer teste ou programa de exercícios.